Olá, te cumprimentamos com muito carinho e desejamos as boas-vindas ao nosso culto. Hoje começamos uma série de cultos dirigidas pela Base Tinzi, a base de adolescentes da nossa igreja. Se você gosta de dirigir ou de andar de carro, deve aproveitar as viagens em família ou até mesmo os momentos de solitude atrás do volante. Para alguns, a experiência de viajar de carro não é muito agradável, tanto pelo balanço do carro ou pela estrada irregular. Para alguns, não importa a experiência da estrada ou nem mesmo a segurança do veículo. Os caminhos percorridos são o maior desafio, como na Estrada da Morte, na Bolívia. Mas nós gostaríamos de apresentar novos caminhos, baseados pela Bíblia. A série tem como título O Caminho e falaremos sobre temas como o caminho estreito, amor, caminho de perdão, de humildade, de paz e de salvação. Nos acompanhe nessa série incrível que vai nos aproximar cada vez mais de Deus. Nas próximas semanas, caminhe conosco e assim como você está, quero te convidar a orar. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Que o Senhor abençoe esse sermão e essas próximas semanas e que iremos fazer a sessão de cultos de quarta-feira. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que estão assistindo isso. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, eu sou o Henry Luiz, da base de adolescentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Blumenau. E também sou membro da diretoria do Clube de Desbravadores Everest. E hoje a gente vai falar sobre o caminho da humildade. Bom, a humildade ela é um conceito, que todo mundo conhece e que muitas vezes a gente aplica ela na nossa vida diária. E quem seria um exemplo melhor sobre a humildade do que Jesus, não é mesmo? Bom, a gente vai ficar mais centrado no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 3 a 8. Vamos ler Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então Paulo lembra que o caminho da humildade é sempre colocar os outros à frente. E isso começa no nosso coração. Começa no nosso jeito de agir, nas nossas intenções no geral. Ele nos adverte a não fazer nada com a intenção de ser egoísta. A gente deve fazer as coisas pelos outros e não pela nossa própria honra e pela nossa própria glória. E também nunca devemos buscar reconhecimento por isso, como se fosse uma disputa ou algo assim. Em vez disso, a gente deve agir com humildade e sempre colocar o nosso próximo à nossa frente, priorizar o bem-estar dele. Às vezes, isso pode ser um pouco difícil. Pode ser difícil priorizar os outros. Às vezes a gente não gosta da pessoa e ainda assim tem que colocar ela à nossa frente. A gente acha que ela não merece, talvez, o nosso respeito. Mas, assim como Jesus era, a gente deve ser humilde e colocar essa pessoa na nossa frente para que ela, então, possa ser uma pessoa mudada. E, bom, ainda mais difícil porque a gente vive num mundo onde parece que tudo é um espetáculo. Todo mundo quer ter os holofotes brilhando sobre ele mesmo. Então, todo mundo quer ser colocado acima dos outros, acima do seu próximo. E a gente deve entender isso, e como cristãos, a gente deve ser diferente, a gente deve ir contra isso. A gente deve priorizar o bem-estar do nosso próximo, do nosso irmão, assim como Jesus fazia. E não nos colocarmos em frente aos holofotes, ofuscando a luz dos outros. E a gente pode fazer isso de 3 formas. Encorajando, ouvindo e praticando a bondade. Então, ouvir com respeito, com atenção o próximo, ouvir os seus problemas, encorajar, fornecer conselhos, dicas, ajudar ele com as coisas do dia a dia e encorajar ele a lidar com esses problemas. E também praticar a bondade, ou seja, fazendo boas ações, participando dos ministérios da igreja, ajudando os moradores de rua, os necessitados, fazendo doações para a ASA, por exemplo. Todos esses são jeitos de sermos humildes. Vamos nos desafiar a colocar os outros como prioridade em tudo que a gente faz. Porque assim a gente está agradando a Deus. A gente está sendo realmente um filho puro e bondoso de Deus. E além de estarmos levando a pessoa também à salvação e a fé dela sendo construída também a partir disso. Agora, vamos ler Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por interesse pessoal ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não busque cada um o que é seu, mas também o que é dos outros. Paulo nos anima a não buscar apenas os nossos próprios interesses,
mas sim considerar os interesses dos outros como algo também importante para a gente. Ou seja, ajudá-los a alcançar os seus objetivos e as suas metas, tanto na igreja, quanto na vida, quanto no trabalho também. A gente deve ajudar essa pessoa, encorajar ela. E ser um cristão também tem um outro significado muito profundo. Significa que a gente está aqui para servir ao próximo. A gente está aqui para servir a Deus, principalmente. E é por meio disso que a gente serve a Deus. E é importante, sempre que a gente serve, a gente lembrar que, mais uma vez, que não é para nossa glória. E que muitas vezes a gente não vai ser reconhecido por aquilo que a gente fez. Muitas vezes você vai encorajar um amigo teu a fazer alguma coisa e ele não vai te mencionar, ele não vai falar, fulano me ajudou a fazer isso. Não, ele não vai falar isso. Ele vai assumir, vai receber toda a glória ali, toda a comemoração, ele vai receber. E a gente vai acabar ficando sem nada, não vamos falar sobre a gente. Mas a gente tem que ter dentro da nossa mente a consciência e a sabedoria de que a gente ajudou e que a nossa parte a gente fez. Vamos nos desafiar também a encontrar uma maneira de servir aos outros, porque existem diversas. Então, às vezes você pode não ser bom dando conselhos, mas você pode ser bom ajudando a pessoa na prática naquilo, entende? A pessoa precisa de ajuda para fazer algum trabalho na escola, por exemplo. Ao invés de você aconselhar ela como fazer esse trabalho, você pode ajudar ela fazendo, junto com ela, né, claro. Você pode ajudar ela ali do lado dela, ajudando, se for alguma coisa mais prática, assim, fazendo ali, se for algo mais teórico, pesquisando. Então, sempre encontrar um jeito de ajudar essa pessoa e de servi-la. E nunca esperando nada em troca também. Porque às vezes porque como eu falei, às vezes a pessoa não vai priorizar a gente. Ela vai receber tudo ali e a gente vai ficar sem nada. Então, nunca esperar algo em troca também é importante. Agora, em Filipenses 2, 5-8, diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui, Paulo nos apresenta o exemplo supremo de humildade, que era Jesus. Jesus era uma pessoa bondosa, uma pessoa pura, uma pessoa que realmente se preocupava com o bem-estar do próximo, que se preocupava com como o seu querido irmão estava se sentindo, ia visitar os outros para saber como estava sendo a vida deles, o que ele poderia fazer para ajudar. E se a gente quer ser humilde de verdade, a gente deve ter Jesus no nosso coração. Domingo passado, no caso, essa pregação vai ser passada em outro dia, mas um domingo em que eu preguei, eu falei o seguinte, eu falei que a gente só percebia a influência de Deus na nossa vida, a gente percebia Deus na nossa vida e com isso a gente percebia o quão pequeno a gente era em relação a isso. E isso fazia com que a gente se tornasse humilde, fazia com que a gente realmente falasse assim, se Deus fez isso, então eu não fiz nada, foi só Deus. E isso nos deixa felizes, é claro, porque a gente sabe que Deus está atuando no meio da gente. Então, se a gente quer ser humilde de verdade, a gente deve ter Deus dentro do nosso coração, a gente deve seguir a Jesus como nosso único mestre, nos tornarmos semelhantes a Ele o máximo possível. E assim como Ele fazia, colocando os nossos interesses atrás e colocando os interesses do nosso querido amigo à frente, para que a gente possa ajudá-lo hoje e sempre. Vamos nos desafiar a encontrar uma maneira diferente de servir aos outros. E pode ser algo que a gente já tenha feito, mas tente algo que você precise se esforçar. Tente algo que talvez não tenha dado certo da outra vez, mas agora fazendo de um jeito diferente pode dar certo. Às vezes, você só precisa enxergar aquilo por um outro ângulo, para poder entender como faz aquilo e como pode realmente ajudar o seu próximo. E bom, a humildade, ela não é uma tarefa fácil, mas ela é fundamental no mundo que a gente vive hoje em dia. Hoje em dia é muito difícil de se encontrar pessoas humildes. É um mundo de muita mentira, muita calamidade, muitas coisas ruins acontecendo, guerras, intrigas, e pessoas humildes são coisas raras hoje em dia. Então, que a gente busque ser mais humilde, que a gente busque ser mais semelhante a Jesus. Mesmo não sendo fácil, mesmo a gente não gostando da pessoa, não gostando do objetivo dela, a gente deve apoiar ela e torcer e orar muito
para que ela tenha um sucesso grande e que ela seja uma pessoa extremamente abençoada. E ao a gente escolher a humildade, a gente pode finalmente fazer a diferença na vida do nosso próximo. E assim, marcar a vida dele, marcar o coração dele com essa nossa boa ação. Fazendo com que Deus, porque a gente ajudou ele por meio de Deus. E fazendo com que Deus fique em um pedacinho do coração dele, lá dentro guardado. E lembre-se, vamos todos hoje escolher ser humildes como Jesus e servir aos outros. Mesmo que isso signifique sacrificar os nossos próprios interesses para isso. Que sejamos mais humildes e bondosos. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais este culto. Obrigado por mais esse sermão, Pai. Te peço, por favor, que abençoe a quem está assistindo e que abençoe esta palavra. Que isso possa servir como semente para que gere lindos frutos de humildade e de pureza no coração de cada um que aqui ouviu a mensagem ou que irá ouvir no futuro, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.